sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de deixar aqui um recado bem importante. Então, na última semana, a gente lançou aí a 4ª edição do curso Fundos Imobiliários, um jeito inteligente de investir em imóveis, né? O nosso tradicional curso online, né? Que está, então, agora na sua 4ª edição, então, totalmente renovada. E essa semana ainda, até a próxima quarta-feira, né? Então, dia 7 de julho, então você que está assistindo a entrevista agora na segunda-feira, você tem até o dia 7 de julho, às 23h59, para aproveitar essa semana de lançamento que você tem um preço promocional, tá? Então, depois dessa data, do dia 7 de julho, nessa quarta-feira, né, o curso volta, né, para o seu preço normal aí, lá no site do Clube FI. Então, quem tiver interesse, né, entra lá na nossa área educacional. Então, o nosso curso na semana de lançamento dessa 4ª edição. E, claro, se você gostar dessa entrevista, deixe seu like, faça seu comentário. Também, claro, não deixe de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. Bom, o nosso convidado de hoje é o Álvaro Soares, que é estrategista imobiliário da NCH Capital. Tudo certo aí, Álvaro? Tudo certo, Thiago. Obrigado aí pelo convite e pela oportunidade de contar um pouquinho aqui da história do NCHB11. Claro, o tema de hoje, né? Então, Álvaro, obrigado aí pela tua primeira participação aqui no nosso programa. O tema de hoje, claro, é o fundo NCH Brasil Recebíveis Imobiliários, então, que opera sob o código NCHB11. E também, claro, né? Hoje é segunda-feira, semana passada a gente teve aí a questão da reforma tributária, né? Enfim, então também o Álvaro, vou aproveitar a presença dele aqui para falar sobre isso daí. Mas, então, para que todos conheçam o seu gestor, né? Do seu fundo imobiliário, eu gostaria que você falasse um pouco da NCH Capital e também da tua experiência profissional. Tá legal. A NCH Capital, ela é uma empresa, é uma gestora, na verdade, americana. Ela tem sede em Nova York, ela foi fundada em 1993, hoje ela tem um pouco mais de 3 bilhões de dólares sobre gestão, e ela tem uma característica de ser o primeiro investidor americano no leste europeu. Então, hoje a NCH ela tem 10 escritórios no mundo todo, a sede em Nova York, escritório aqui no Brasil, e todos os outros escritórios são no leste europeu. Eles são investidores antigos de lá e sempre investindo num horizonte de longo prazo. As áreas de atuação principais da NCH são na área de agribusiness, eles são grandes investidores, têm fundos agrícolas das terras pretas, terras negras, que chama lá na Ucrânia, terras produtivas. Eles investem em private equity também, mais de 100 empresas que a NCH tem participação, e investem na área imobiliária lá também, diretamente como incorporadores, como financiadores de construção, e eles têm uma área de ações listadas, cuja sede, né, assim, a gestão desses fundos de ações listadas é feita aqui do Brasil pelo James Gulbrandsen. O James é americano, é sócio da NCH, ele veio para o Brasil em 2010 para começar a operar aqui com a NCH, e em 2012 a NCH abriu a NCH Brasil, né? Aqui a NCH Capital, afiliada aqui no Brasil, que é a gestora, em 2012. Foi quando eu me juntei a eles, né? Eu sou engenheiro por formação, mas sempre tive muito vinculado à área financeira. Eu tenho uma carreira de executivo em diversas áreas, diversos setores, já passei pelo varejo, já passei pela área de saúde, já passei por uma área de logística e sempre ligado à área financeira dessas empresas. E na área imobiliária especificamente, eu fui o CFO e RI da Brasil Brokers, né? Eu me juntei à Brasil Brokers em 2007, participei do IPO, da estruturação do IPO da companhia em 2007, e fiquei na Brasil Brokers até 2012. E foi quando eu me liguei bastante assim, ao mercado imobiliário, conheci bastante de várias empresas. A Brasil Brokers chegou a ter 460 clientes espalhados no Brasil inteiro, em todas as regiões. Então, assim, foi quando eu tive um bom contato com o mercado imobiliário do Brasil todo, através da área de venda. E aí, em 2012, eu me juntei à NCH, como sócio, e a ideia justamente foi de abrir o nosso fundo de recebíveis imobiliários. Foi aí que a história começou. Bom, interessante, Álvaro.
Como eu comentei aqui no início da entrevista, né, pouco mais de uma semana, o Executivo enviou, então, para o Congresso a proposta de reforma tributária e, enfim, causou aí um impacto grande, né, enfim, no nosso mercado de fundos imobiliários, porque agora a proposta do Executivo, claro, né, ainda vai depender de um grande debate no Congresso, né, para isso ser aprovado, então pode ser ainda modificado, mas o Executivo, então, está propondo, né, que a gente não tenha mais a isenção para as pessoas físicas, né, no recebimento dos rendimentos aí dos fundos imobiliários. Então, claro, gostaria de saber a tua opinião aí sobre o tema. Assim, eu acho que um dos pontos que realmente desenvolveu muito o mercado de fundos imobiliários foi a isenção de imposto, né? Uma coisa que atraiu muito as pessoas físicas, obviamente também o mercado de taxa de juros ter caído, a remuneração dos investidores de pessoa física ter reduzido com a queda da Selic que a gente viu nos últimos anos, atraiu, mas com certeza, quando você compara contra o CDI sem imposto, o fundo imobiliário tem uma atratividade muito grande. Eu, particularmente, acho que ainda tem muita coisa para ser discutida aí nesse caminho. Acho que eu diria assim, tem algumas coisas estranhas dentro dessa proposta. Por exemplo, CRIs, CRAs, LCIs, LCAs continuam não tendo nenhum tipo de tributação. Mas você vai tributar o dividendo do fundo imobiliário, por exemplo, um fundo de CRI que compra CRI. Então, assim, não me parece uma coisa... E a gente sabe que assim, a maior parte dos CRIs hoje em dia, ele é alocado nos fundos imobiliários, né? Assim, as ofertas 476 de CRIs mais específicos não passam, não dão acesso ao investidor, pessoa física normal, viu uma oferta 400. Então, eu acho que tem alguns pontos aí que vão entrar nessa discussão. É claro, é um projeto, assim, toda vez que o executivo ele coloca uma proposta de uma determinada forma, mas, enfim, vão ter vários interesses aí também de áreas, de setores. O fundo imobiliário hoje, o fundo de CRI, por exemplo, permitiu o financiamento a áreas do mercado imobiliário que não têm acesso a crédito fácil, né? Quando você vai para empresas de menor porte, quando você vai para loteadores, quando você vai para o segmento de multipropriedade, são áreas, setores que têm menos acesso a crédito. Então, eu acho que esse volume de dinheiro que foi para fundos imobiliários irrigou esses mercados e contribuiu aí com o desenvolvimento. Então, acho que ainda tem muita discussão. Vamos ver o que vai acontecer. Acho que tem coisas que realmente são mais complexas, né? Sim, como você falou, acho que o ponto, acho que de incoerência dessa proposta é justamente você isentar, né, o CRI, o CRA, enfim, e tributar o fundo imobiliário, né, dado que o fundo imobiliário, hoje, parte significativa das emissões de CRI são dentro do fundo imobiliário, então, de certa forma, a pessoa física comprar cotas do fundo imobiliário, como é o caso do fundo NCH, vai ser tributado, né? Então, fica realmente bem incoerente essa proposta aí do governo, mas, como você falou, realmente tem muito ainda para ser debatido e tudo ainda pode mudar e pode ser revertido nesse sentido. E Álvaro, uma questão também importante, hein, antes de a gente entrar aqui especificamente na característica do fundo, nas estratégias, enfim, houve uma mudança aí societária, né, na gestora, né, então eu gostaria que você falasse dessa parceria, né, com a EQI, que agora é parceira, né, do BTG, que está se tornando aí logo mais uma corretora de valores, né, eles também tem uma área de gestão, então eu gostaria de que você explicasse aí para a nossa audiência como é que vai funcionar essa parceria entre as duas empresas. Uhum. Então, primeira coisa assim, ainda não é uma participação societária, digamos assim, é realmente uma parceria. A gente já tem uma proximidade com o pessoal da IKEA há algum tempo, e aí a gente achou que fazia sentido a gente costurar essa parceria. Como é que isso vai funcionar nesse primeiro momento? Nós estamos com uma consulta em andamento, né, para os cotistas do fundo, para aprovarem a entrada da EQI como cogestora do fundo. Então, hoje a NCH é a única gestora, né, e a EQI começa a participar disso. O que muda nisso? Eu já respondi várias perguntas sobre isso também, né? A gente tentou esclarecer, assim,
Primeira pergunta que faz é, e aí, vai mudar o time de gestão? Não, não vai mudar o time de gestão. Eu continuo à frente como estrategista imobiliário da NCH, especificamente vamos dizer assim, fazendo o trabalho todo de originação e de estratégia de alocação dos investimentos do nosso fundo. A gente tem um comitê de 3 membros, hoje sou eu, o James e o Pedro Washington, né? O James Gulbranson e o Pedro Washington. Então, todos os CRIs que eu trago, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, o Eduardo é um analista que trabalha junto comigo, então todo o CRI que a gente estrutura ou encontra no mercado, a gente traz para esse comitê para ser aprovado. O que é o papel da EQI? A EQI ela vai ter um assento dentro desse comitê de gestão, e que eu acho, desse comitê de investimento, e que eu acho interessante porque, por exemplo, o Pedro e o James, eles não são caras totalmente vinculados ao mercado imobiliário. E isso é muito bom porque quando você traz uma operação, às vezes eles têm um ângulo que eles olham que eu já posso estar até um pouco viciado. Então, o contraponto deles, de pessoas um pouco de fora desse mercado, eu acho muito interessante. E a pessoa que vem da EQI é uma pessoa que conhece bastante de mercado de renda fixa, e eu acho que ela vai agregar muito na hora da gente olhar para esses papéis, para a estrutura das operações, do CRI, ela vai trazer, vai enriquecer mais a nossa discussão. E os 2 pontos que eu acho, então, gestão não muda, tem esse novo membro dentro do comitê, mas eu acho que não vai ser uma grande mudança do que a gente já faz hoje. Agora, eu acho que a gente ganha 2 coisas muito importantes com essa parceria com eles. A primeira coisa é na parte de captação. Hoje, para você captar, a gente já fez 2 emissões aí nos últimos tempos, tem sempre uma certa incerteza, né, de se você vai conseguir levantar dinheiro, como é que você vai penetrar, se você vai conseguir captar todos os investidores, pessoas físicas que você pretende. A EQI tem uma expertise muito grande nisso, tem um time muito competente, está nesse mercado há bastante tempo. Como você falou, ela está virando uma corretora de títulos e valores, né, parceira do BTG, sócia do BTG. Então, eu acho que, assim, com a base de clientes que eles têm, eu acho que eles ajudam muito a gente nessa parte de captação de recursos. E também de divulgação do fundo, né? Quer dizer, eles têm essa base de clientes, assim, o fundo vai ganhar uma exposição maior por ser um fundo de dentro, entre aspas, assim, de dentro da casa, né? Então, ele ganha uma exposição maior. E isso eu acho que vai ser bom, tanto para captação como para aumento de liquidez, com mais cotistas participando lá do investimento do fundo. E um outro lado que eu acho interessante é o lado da originação. A gente tem uma característica de tentar originar muitas operações, não só comprar de mercado, mas também originar operações desde o início, operações próprias nossas, né? E o que acontece? Isso é um trabalho difícil, você não consegue se relacionar com o mercado inteiro, né? Então você tem lá seus contatos, você conhece gente em várias cidades, em vários estados, mas obviamente o mercado é gigantesco. E a EQI, com esse leque de clientes, ela tem muitos empresários que fazem parte da clientela deles. E a pessoa que está investindo, às vezes, na EQI, às vezes ela tem um outro ponto, ela tem um problema de financiamento para a empresa dela. E quando você olha essas empresas de mercado imobiliário, empresas que estão para o interior do Brasil, a EQI hoje tem escritórios em várias cidades do Brasil, não é só em Balneário Camboriú, mas ela já está espalhada por vários lugares do Brasil, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Então, ela tem acesso a essas pessoas. E o que a gente está montando é uma parceria nessa originação. Então, toda vez que você tem um empresário nos setores que nos interessam, que a gente acha que tem uma possibilidade de estruturar um CRI, e eles têm esse cliente tem esse problema, eles estão trazendo para a gente começar a conversar. É uma coisa que está começando ainda, mas eu acredito que isso vai trazer muitos negócios interessantes para o fundo. Tem uma sinergia muito grande nessa história. Então, eu acho que essa parceria que a gente está fazendo no fundo, ela é bem interessante para os cotistas. Eu acho que ela traz valor. Uma pergunta que sempre me fizeram assim, mas quem vai ganhar com isso? Olha, a gente vai dividir a taxa de gestão com eles. Esse é o ponto. A gente fez um acordo de divisão de taxa de gestão, não tem nenhum acréscimo para o cotista, a taxa de gestão continua a mesma, a taxa de performance, tudo continua a mesma coisa. Só mudou isso a entrada deles, que eu acho que tem aí um ponto bem interessante para os 2 lados, né? Bom, e Álvaro, mas ainda em relação com a EQI, tem uma dúvida, lendo ali o relatório gerencial de vocês. Então, primeiro,
essa parceria, ela vai depender da aprovação dos cotistas do fundo, e segundo, realmente vai ter daí uma mudança do nome do código, do ticker? Sim, ela depende, para você ter uma cogestão, você tem que ter a aprovação dos cotistas do fundo, então está correndo essa votação, né, essa consulta formal, que na verdade é uma assembleia dos cotistas do fundo para aprovar isso. Essa assembleia vai até 7 de julho, a gente já teve bastante votos, estamos caminhando aí no processo da aprovação, ela vai até 7 de julho, pode ser votada através de um e-mail que se recebeu, todos os cotistas receberam um e-mail na sua caixa, pode votar eletronicamente, ou pode fazer um voto impresso, mandando ele digitalizado, com uma cópia da carteira de identidade digitalizada também. Isso daí também funciona. Tem um e-mail lá do BTG, que é o nosso administrador, que recebe isso. Então, realmente precisa ser aprovado pelos cotistas. Em sendo aprovado, ela vira uma cogestora e a gente vai trocar o nome e o ticker do fundo mesmo. O nome, ele continua sendo NCH, né, um fundo imobiliário NCH, só que a NCH é QI e a gente coloca a característica dele que é High Yield. Então vai ser o EQI, NCH, EQI High Yield, fundo imobiliário, mas continua com as mesmas características que ele tem hoje, de ser um fundo de CRI High Yield. E o ticker muda para EQI N11, mas só depois da aprovação da consulta. A mudança do ticker tem a ver hoje também com uma parte mais comercial, né? Vira um produto em conjunto com a NCH, mas também da própria EQI, da gestora EQI, de distribuição da EQI. Então, comercialmente, é importante para eles terem o nome EQI dentro do ticker. E eu acho que, assim, é positivo, é uma coisa comercial e dá uma chancela da responsabilidade da EQI também com esse fundo. Então, eu acho que para os próprios clientes dele, mostra assim, não é um fundo de terceiro que eu estou indicando, é um fundo imobiliário, mas onde eu sei o que tem lá dentro, eu estou administrando, então você é meu cliente, eu estou te passando também essa confiança de que eu sei o que está acontecendo lá dentro. Não estou só recomendando por recomendar, eu estou acompanhando o desenvolvimento desse fundo. Então, eu acho que isso também é bem interessante. Bom, então, Álvaro, agora vamos entrar especificamente no NCHB11, né, que já é um fundo... Apesar do pessoal achar que é um fundo novo, né, novo para o varejo, né, mas ele já é um fundo com um bom histórico, né, desde 2013, né, no mercado. Então, eu gostaria que você falasse um pouco desse histórico até esse fundo chegar aí agora mais pulverizado, com o maior número de cotistas e para o varejo. Então, até por curiosidade, hoje eu fiz uma pesquisa dentro do site do Clube FI, que eu sou assinante, eu fiz a pesquisa lá, e nós somos o 11º fundo de recebíveis imobiliários. Em termos de emissão, foi o 11º fundo que abriu, fez IPO nesse mercado. E eu acho que, pelo que eu olhei os fundos que estão lá, eu acho que nós somos o primeiro fundo efetivamente high yield, com essa pegada de ser high yield e loteamento. Então, assim, essa foi uma ideia que veio lá de 2013, quando eu saí do Brasil Brokers em 2012, eu tinha percebido que esse mercado tinha uma oportunidade aí de financiamento, era uma coisa bem interessante, não existia, vamos dizer assim, ninguém que estivesse atuando muito nessa área, e a ideia do fundo, né, a estratégia do fundo sempre foi essa, fazer um high yield tentando criar garantias mais fortes nesse mercado de loteamento para você ter uma taxa mais alta, mas ao mesmo tempo minimizar o eventual risco que você possa ter por conta dessa taxa mais alta. Então, foi assim que ele surgiu em 2013. A NCH, a gente tinha acabado de abrir, né? Então a gente demorou um pouquinho para a gente poder regularizar o fundo. Nós fomos o primeiro fundo, o BTG é nosso administrador desde lá, né? Nós fomos o primeiro fundo externo que o BTG administrou nessa área imobiliária, né? Eles só tinham uns fundos que eles tinham trazido da compra da Brazilian Mortgage, então eles tinham alguns fundos lá, mas a gente foi o primeiro fundo externo. E a NCH, naquela época, a gente colocou 20 milhões de dólares do nosso capital, de seed, e fomos partir para compras de CRI. Então a gente comprou 5 CRIs até assim, meados de 2014, 3 foram originações próprias nossas, quer dizer, a gente pegou como um desenvolvedor, todos eles de loteamento, os 5 CRIs de loteamentos espalhados já pelo Brasil, e a gente estruturou 3 e 2 a gente
teve parceria com a securitizadora para participar de 2 operações que já estavam em processo, mas que a gente participou bem intensamente da estruturação final deles. Montamos o fundo, e lá em 2014, digamos assim, qual era a nossa estratégia de distribuição? O Brasil estava caminhando para uma taxa Selic de 10% ao ano. Então, ninguém estava muito interessado num fundo imobiliário que ninguém conhecia direito, a estrutura e tal, que ia te pagar, vamos lá, naquela época talvez fosse pagar uns 14, 13, 14 de prêmio. Então, ninguém estava muito interessado nisso como pessoa física brasileira. Você não tinha as plataformas de distribuição que você tem hoje para pessoa física, né? Hoje você tem uma rede de plataformas de distribuição para o investidor pessoa física que ele tem acesso a um monte de coisa. Naquela época não tinha, efetivamente não tinha. E a NCH era totalmente desconhecida no Brasil. A gestora que tinha começado a atuar aqui no Brasil, a gente tinha o nosso fundo de ações, né, que é o Maracanã, que tinha começado a operar também em 2013. Então, assim, era muito recente. A nossa ideia era usar a base da NCH em Nova York para captar dinheiro de investidor americano. O americano ele já tinha um conceito de investir em REITs, que são, a grosso modo, a gente pode dizer que são os fundos imobiliários de lá, né? E o americano tem um volume de investimento nesse mercado muito grande. Eles gostam disso. E o diferencial que a gente tinha de taxa de juros, mesmo você fazendo hedge cambial, fazia sentido. O prêmio de risco fazia sentido. Então, essa era a nossa ideia de estratégia. Mais tarde, a gente pensaria em abrir o fundo aqui no Brasil. Só que o que aconteceu? A Dilma foi reeleita, né, e a gente teve o início do processo de degradação da economia brasileira. E com esse processo de degradação da economia brasileira, o investidor estrangeiro, principalmente o americano, suspendeu os investimentos em Brasil. Então, assim, quando a gente foi para tentar começar a vender o fundo em Nova York para os nossos clientes da NCH, ninguém queria saber não do fundo, mas de Brasil. Então, o nosso processo realmente foi travado, né? E aí a gente entrou naquela espiral que todo mundo já sabe, e aí o fundo, a gente resolveu parar o fundo. E aí é interessante que nessa época a gente tinha um cotista, né, a NCH, na verdade 2 cotistas, a NCH e eu, e a gente parou o fundo. Ao longo do tempo, como era só capital proprietário, a gente vendeu o CRIs para realocar em outros fundos da casa, então a gente vendeu 3 CRIs do fundo, mas a gente sempre teve a ideia de que em algum momento o mercado brasileiro ia acordar e ia ter uma oportunidade para ressuscitar o nosso fundinho de CRI. E foi o que aconteceu, assim, eu diria para você que no final de 2018, 2019, passada a crise, né, do mercado imobiliário lá de 15, 16, 17, a gente começou a ter um ressurgimento desses fundos imobiliários. Talvez a gente tenha até atrasado um pouquinho o nosso retorno, mas aí no final de 2019 a gente resolveu voltar com o fundo. Protocolamos uma oferta 400 no início de janeiro de 2020, e em março a gente estava em roadshow, era uma oferta de 100 milhões, a ideia era captar 100 milhões com um lote adicional de 20, a gente já tinha um book bem interessante, a gente tinha um pipeline de cerca de quase 200 milhões de operações para colocar dentro do fundo, então a gente estava num momento bom. Só que na última semana de roadshow lá da gente, uma semana antes de concluir a oferta, a gente teve o início da pandemia aqui e das restrições, né, de isolamento social, e as ofertas todas foram suspensas. Então a gente teve que parar, aí a gente ficou no box, digamos assim, esperamos até no momento a gente queria botar o fundo de novo para rodar, era uma decisão já. No final de julho a gente achou que tinha uma janela de oportunidade para a gente voltar, não captando os 100 milhões, obviamente, a gente sabia disso, mas era importante fazer o fundo voltar a funcionar. A gente já tinha alguns CRIs, o pipeline, houve um monte de problema, né, porque todo mundo parou, o mercado deu uma travada ali danada, mas já estava começando a surgir operações e a gente tinha vontade de fazer uns investimentos. E aí a gente veio com uma outra emissão que aconteceu em agosto, a gente captou 40 milhões de reais, e aí o fundo começou, né? A gente teve uma demanda ali, foram 1.000 e poucos cotistas, e aí a gente começou com o fundo, e agora em março desse ano a gente fez uma segunda oferta
que acabou totalizando 80 milhões, era 60 com mais 20 de lote adicional, e a gente foi para um PL de 135 milhões. Então, essa é a história do fundo, mas é como você falou, a gente tem um histórico muito grande, porque a gente tem um histórico desde 2013, os dois CRIs a gente carrega desde lá, desse início, quer dizer, um a gente acabou de ser liquidado agora que a gente fez uma espécie de rolagem com o empreendedor, então um foi rodando, mas o outro a gente ainda tem na carteira, e os outros 3 CRIs que a gente vendeu, a gente tem acompanhado eles de perto também, para saber como é que as coisas estão funcionando. Nenhum deles deu default, e a gente teve lá uma rentabilidade histórica assim, de 10,60 por ano de dividend yield, 10,60 nesse período todo, que eu acho que é bem razoável para os ups and downs que a gente teve aí ao longo do tempo. Bom, uma bela história, né, Álvaro? Então, mostra que o gestor como empresário também precisa ser persistente, né? Porque ao longo do caminho você vai... né, tem eventos fora, muitas vezes, do controle, aí, como foi, por exemplo, agora essa questão da pandemia. E interessante que você falou, né? Vocês são os primeiros fundos listados, né, do mercado, nesse segmento que recebi lugar, principalmente high yield, que é o que chama atenção hoje. Eu sempre falo aqui, né, que os fundos high yield sempre são os que têm maior número de comentários, né, toda semana aqui no Clube FI, até acho que a NCH também já chegou a ficar no ranking aí uma semana. Então, vocês já estão há um bom tempo nesse mercado, né? Então, minha pergunta é se a ideia do fundo, até com essa possível cogestão aí com a QI, claro, a ideia da parceria é justamente ampliar cada vez mais esse número de cotistas e tudo mais. A ideia é continuar nessa mesma linha estratégica, continuar sendo um fundo high yield? Como eu falei para você, até para deixar isso bem claro, a gente mudou o nome, né? Porque quer dizer, a gente pretende mudar o nome. O NCH, hoje é NCH Brasil Recebíveis Imobiliários. Ele não tem um high yield lá. E dentro do regulamento dele, ele também não tem nada dizendo que é high yield, é só a estratégia, né? Agora ele vai ganhar um high yield no nome, né? E a gente mantém a estratégia. Quer dizer, a nossa ideia é continuar sendo um fundo high yield, sendo que eu sempre falo, é um fundo high yield de uma linha mais conservadora. Acho que o high yield hoje, eu particularmente classificaria um high yield hoje, é um fundo que vai te dar aí, 0,80, 0,90 de dividendo por mês, dividend yield por mês. Daí para cima, eu chamaria de high yield, porque ele tem, eu sempre olho, na verdade, o que eu olho muito é a rentabilidade acumulada de 12 meses, e olho muito fundo contra a NTN-B, com uma duration parecida com o fundo para ver o prêmio de risco que ele tem. Então, se a gente tem um prêmio aí de 300 bips acima da NTN-B, eu acho que você já pode ser considerado um high yield. A gente continua com essa estratégia, você vai ter high yields mais agressivos, mas a nossa estratégia continua sendo entregar alguma coisa na faixa de inflação mais 7, inflação mais 8. É o que a gente busca. Por isso que a gente tem uma carteira, depois a gente vai até falar mais dela, mas a gente tem uma carteira que já tem um prêmio de cupom que permita a gente, tirando os custos do fundo, entregar uma rentabilidade parecida nesse patamar para o investidor. É o que a gente fez no passado, é o que a gente quer fazer daqui para frente. Não ser tão high yield, mas ter uma rentabilidade interessante. O que eu acho que mudou de estratégia, Thiago, é só assim, naquela época, o que eu enxergava em 2013, 2014, como oportunidade muito de high yield, eram os loteamentos, os CRI pulverizados de loteamento. Hoje em dia, eu acho que você tem outras operações em outros segmentos e que eu acho que vale a pena fazer essa diversificação. Então, hoje a gente diversificou um pouco mais a carteira, a gente tem a carteira um pouco mais diversificada, estamos diversificando cada vez mais, mas a gente tem, obviamente, preferências. Eu, por exemplo, se você me perguntar, o que você prefere? Eu prefiro loteamento. É o que eu mais gosto, é o que eu mais entendo, é o que eu mais conheço. Se eu puder ter 100% da minha carteira no loteamento, eu terei. Mas hoje não é mais possível e eu acho que a diversificação também é boa. Hoje a gente tem CRI de residencial, tem CRI de multipropriedade, tem CRI, vai ter CRI agora corporativo. Então, assim, a gente tem coisas que a gente está buscando no mercado, até porque o mercado muda, né? Assim, a gente tem que ir se ajustando um pouco na estratégia do fundo, mas continua sendo um fundo high yield. Certo, Álvaro. E uma questão também que sempre causa bastante polêmica, e eu dei uma olhada também no fundo aqui antes de a gente conversar, vocês fizeram, então, como você falou, né, seria já a terceira emissão do fundo, né, eu vi que o fundo está com caixa aí de próximo a 49 milhões, né, pelo menos pela última informação, né,
do relatório, né, seria em torno de 36% em relação ao patrimônio. Então, como é que você visualiza essas possíveis críticas dos investidores de fundos imobiliários nessa, vamos dizer assim, essa demora, entre aspas, no processo de alocação? Tá. O primeiro é, assim, só para lembrar, o último relatório que a gente publicou foi o de maio, né? E a gente já estava falando do que a gente via ao longo de junho. Então, tinham 3 operações que a gente tinha perspectiva de liquidar em junho, que aconteceram realmente. Então, a gente investiu praticamente 28 milhões agora em junho. Então, eu já vou terminar esse mês de junho, como eu tinha falado lá no relatório, com um caixa de 15% do PL do fundo. Então, quer dizer, o fundo está 85% alocado. É o terceiro mês pós-oferta, né? A oferta se encerrou assim no final de março. Então, abril, maio, junho, a gente conseguiu alocar já 85% dela. E aí são 2 pontos que eu sempre falo, né? Assim, primeiro, dentro do conceito, assim, eu entendo que para o investidor, quanto mais rápido você puder alocar, melhor. Até para ser bem transparente, eu sou investidor do fundo, eu sou um dos maiores cotistas, pessoas física do fundo. Então, óbvio que eu sei o quanto é importante você investir o seu caixa o mais rápido possível. Mas a gente tem uma estratégia de investimento que a gente tinha desde lá de trás. É uma coisa meio escola mais antiga. A gente investe em CRIs diferentes, principalmente CRIs de série única, CRIs às vezes menores, e às vezes é difícil você conseguir, nesse estilo de alocação, você casar todos os investimentos ao mesmo tempo que você está fazendo uma oferta. Então, na verdade, quando a gente vai para uma oferta, eu sou muito transparente nisso, desde que o fundo começou, eu falo para todo mundo, eu levo, a minha expectativa é fazer um investimento entre 3 a 4 meses após uma oferta, alocar o caixa. Eventualmente pode ser mais rápido, eventualmente pode ser um pouquinho mais devagar, mas 3 a 4 meses é o que a gente trabalha, porque eu tenho operações que estão maduras e prontas para sair, já em andamento final, então eu vou acabar investindo isso muito rápido, e tem outras que estão em fases mais demoradas. E às vezes a gente tem surpresas nessa fase. E a coisa atrasa, uma operação cai, e aí você tem que procurar uma outra operação no mercado. Então, assim, é uma estratégia que eu sei que tem uma coisa ruim, que é puxar o rendimento do cotista para baixo, logo no mês seguinte à oferta. Mas se você olhar o histórico do fundo, e é isso que eu sempre falo, eu, Álvaro, enxergo o fundo de investimento imobiliário, principalmente de CRI, como uma ferramenta de investimento de renda fixa, de renda. Ele é renda variável porque é negociado em bolsa, mas o que você tem de ativo lá dentro é um ativo de renda fixa. Então ele é um investimento, para mim, de longo prazo. Você não compra uma NTNB para vendê-la daqui a 2 meses, porque se você não souber operar nesse mercado de juros, você vai perder dinheiro. Imagina um CRI que é um ativo do high yield, que é um ativo ilíquido. Se você for para um high grade corporativo AAA, você tem mercado para isso. Eu compro CRIs que dificilmente eu tenho compra e venda nesse mercado. Então, assim, a nossa estratégia é sempre pensar bem no investimento para investir no longo prazo. E quando eu olho esse tempo de alocação, eu estou sempre olhando o dividendo que eu estou entregando histórico. Então, se você olhar, a gente está sempre com um dividend yield acumulado de 12 meses, nos últimos tempos, acima de 2 dígitos. E ele praticamente não tem sentido. Então, para o investidor, vamos dizer, que está me acompanhando, ele não está perdendo tanto dinheiro com essa demora. Ah, mas ele está perdendo custo de oportunidade que você podia estar remunerando mais. É verdade, poderia, mas não consegui. Se eu conseguisse, com certeza eu faria isso. Mas eu não vou acelerar meu processo de investimento só por conta disso, porque eu continuo entregando a estratégia que eu prometo, né? Então, acho que esse é um ponto que eu tenho tentado ser bem claro. E, assim, a outra coisa é que o machucado que você gera no dividend yield de um mês, ele tem muito a ver, nesse primeiro momento, eu acho, com o que eu chamo de dores do crescimento, né? A gente tinha um fundo no ano passado, em 2020, que tinha 11 milhões de PL quando a gente foi para uma oferta, a gente captou 40. Então, ele cresceu de um dia para o outro 5 vezes, né? E aí a gente teve que alocar. Alocamos,
tivemos um problema em umas operações que estavam alocadas, comprometidas, mas a gente demorou para liquidar por problemas estruturais da operação, mas acabamos alocando. Depois a gente teve agora uma oferta que a gente captou 80 milhões quando o fundo tinha 50. Então a gente mais do que dobrou de tamanho. O que acontece com isso? O teu montante de caixa realmente é maior. E aí ele machuca mais quando você tem essa velocidade um pouco mais lenta. Mas eu vou te falar que a hora que você tem um fundo de 400 milhões, faz uma oferta de 50 e 60, 80 e leva 3 a 4 meses para alocar, você não vai machucar o dividend yield do cotista, entendeu? Por um high yield, você não vai machucar o dividendo do cotista. Então isso é que está muito dentro da minha estratégia, sentimos mais nesse primeiro momento, mas eu acho que cada vez mais a gente vai corrigindo isso. E óbvio, eu sempre que puder investir mais rápido, vou investir mais rápido. Mas se não puder, sigo lá nos meus 3 a 4 meses. Teve até uns comentários assim, me chamaram de Rubinho Barrichello da alocação. Eu ri pra caramba. Achei muito engraçado, muito espirituoso. Mas é isso mesmo, assim, eu tenho uma estratégia. O que eu acho que não pode, assim, o que eu acho que um gestor tem que tentar ser o máximo possível é transparente. É a maneira como eu penso. Assim, aí o cara, pô, não gosta dessa maneira de pensar. Perfeito. O bom hoje é que você tem vários fundos no mercado, né, com estratégias diferentes. Então, você pode investir de forma diferente. Mas essa vai ser sempre a nossa estratégia. Sim, não, acho que, Álvaro, isso que é importante, né? Você já é transparente, já coloca ao mercado, não, eu tenho esse tempo de alocação, porque eu tenho esse critério, acho que isso aqui é importante. Como você falou, depois que você colocou para dentro da carteira, não é um CRI que tenha tanta liquidez no secundário, né, que você possa tirar da carteira, enfim, realocar. Então, você tem esse cuidado aí, enfim, esse tempo. Quem não gostar, como você falou, então não seja cotista do fundo, você tem outras alternativas aí no mercado, né? Importante, acho que, é você ser transparente e explicar isso para o mercado. E Álvaro, e um pouco da característica aí da carteira, então, hoje, quantos CRIs a gente tem em carteira? Como é que está essa composição em termos de indexador e também segmento, como você já falou, né? Residencial, loteamento e multipropriedade, como é que está essa distribuição aí? Então, em maio, a gente fechou a carteira com 13 CRIs, né? Eram 13 CRIs, e agora em junho a gente comprou mais 3, que a gente tinha falado. Então, nós vamos terminar junho com 16 CRIs em carteira. Eu acho que para um fundo que tem 135 milhões de PL, está bem razoável, assim, em termos de quantidade de CRIs. A gente fez um movimento, não só que a gente fez um movimento, mas o próprio mercado fez um movimento, né, de mudar a indexação de IGPM para IPCA. A gente vinha bem, vamos dizer assim, bastante carregado em IGPM lá no início do meu fundo, eu praticamente, eu tinha mais de 60% da carteira em IGPM, e agora quando a gente começou nessa captação, na primeira captação de 40, a gente também estava mais 65% para IGPM e 35% em IPCA. E agora a gente mudou. A carteira hoje, eu diria que ela assim, fechou em maio, em 80-20, 80% já IPCA e 20% em IGPM, e vai fechar junho com 85-15. Então é muito mais IPCA do que IGPM. Eu acho que por motivos óbvios, né? Quer dizer, o mercado mudou para isso, e os próprios empreendedores não querem mais se financiar em IGPM. A gente até tem aberto exceções em alguns CRIs que antigamente a gente não fazia isso de jeito nenhum, que era você ter o CRI indexado a IPCA e ele ter a carteira indexada a IGPM. Eu não faria isso. Mas hoje em dia o próprio empreendedor já está mudando a indexação dos contratos dele para IPCA. Então a gente vai, de certa forma, alinhando isso com o mercado e vai ficando mais, vamos dizer assim, alinhado com o que está acontecendo no mundo real. Em termos de setor, hoje a nossa maior concentração é loteamento, né? Considerando o caixa, a gente tem uns 35% de loteamento. Se a gente tirar o caixa, a gente vai para uns 50% mais ou menos da carteira do fundo em loteamento. A gente tem agora uma participação mais relevante, em torno de 20% mais ou menos do fundo, ainda considerando o caixa, em residencial de estoque, que também é um CRI pulverizado, mas ele tem uma característica um pouco diferente desse de loteamento. Multipropriedade, hoje, ele é 6% do fundo. A ideia não é crescer muito disso. Eu acho multipropriedade uma coisa interessante, mas como eu disse, eu sou um high yield mais conservador, então eu tento não ir tanto para isso, porque é
é um produto mais nervoso, é uma segunda residência, assim, você tem bons operadores nisso, você tem coisas funcionando muito bem, mas a gente prefere ter um viés mais conservador aí, então a gente está com 6% na carteira e a gente pretende manter um pouquinho nesse patamar. A gente tem hoje antecipação de aluguel, que representa coisa aí de 5% do PL. A gente está com uma outra operação que a gente já está discutindo aí sobre antecipação de aluguel. E agora a gente está entrando numa coisa que eu sempre falei, mas que era difícil de você achar um bom CRI high yield nesse segmento, que é um corporativo. Nesse mês, a gente, como eu já tinha dito antes, um CRI que a gente está comprando é um CRI corporativo, que vem com uma taxa de PCA mais 9, que eu acho que para o mercado atual ele é bem interessante, e ele começa a diversificar a carteira. A ideia é ficar com ele desse tamanho no primeiro momento, depois, obviamente, com o fundo crescendo, ele vai sendo diluído e a gente pode juntar outras operações corporativas dentro do fundo. Costumo dizer, Thiago, que a gente está sempre olhando tudo. O meu foco principal é o pulverizado, de preferência loteamento, depois esses residenciais de estoque, multipropriedade que tem menos risco, e aí antecipação de aluguel e essa parte corporativa quando você tem uma oportunidade que você acha interessante, de ter um yield mais alto, mas com uma proteção bem razoável. Bom, foi interessante. E também uma coisa que chamou a atenção, eu gostaria que você explicasse, dentro dessa consulta formal, também tem lá um pedido de autorização para investir em FDICs de crédito imobiliário e debêntures imobiliárias. Então, eu queria que você explicasse o que são esses dois tipos de ativos aí. É engraçado que às vezes as pessoas do mercado começam a achar assim, o cara já está querendo se movimentar, fazendo... Na verdade, assim, não é bem isso, assim. A gente eu conversei antes com algumas pessoas, né, administração, advogados e tal, e já tinha um entendimento que eu poderia investir nesse tipo de ativo. Mas achavam que se eu pudesse deixar mais claro dentro do regulamento do fundo, seria melhor, seria bom deixar isso transparente dentro do regulamento do fundo. Como fazer uma consulta é uma coisa bastante complexa e demanda assim, uma energia grande, custos, enfim, tempo, você aproveita. Quando você tem uma consulta de alguma coisa que é realmente importante, como é a parceria com a EQI, você encaixa mais alguma coisa. Então, achei que era um momento para aproveitar, encaixar isso. Nesse exato momento, eu não tenho nenhum FDIC, nem nenhuma debenture para investir. Eu acho, hoje, olhando para um horizonte de médio e longo prazo, eu acho que você pode ter uma tendência de ter um mercado de CRIs pulverizados interessante dentro de FDICs. Ao invés de você ter um CRI que junta 300, 400, 500 contratos, você começar a ter negociações dos créditos por si só. A B3 está fazendo um movimento, por exemplo, de criar uma área de transação de CCIs imobiliárias registradas dentro da B3. É muito embrionário ainda, mas está começando. Então, eu vislumbro aqui para frente, isso é um mercado que pode ser interessante, que é o que o pessoal chama da compra definitiva de uma carteira e que estaria dentro de um mecanismo muito mais de FDIC. O FDIC ele tem um problema, a primeira coisa que perguntaram para mim também em um outro momento, mas, como é que você vai pagar dividendo tendo um FDIC? Bem, veja bem, se eu tenho uma estratégia de pagar dividendo para o meu cotista, um dividendo high yield, eu não vou entrar num FDIC que não pague dividendo, ou que eu não possa ter um retorno desse meu dinheiro com uma periodicidade que gere dividendo para mim, porque seria um tiro no pé. Né? Então, quando eu estou olhando num FDIC tem um regulamento, cada FDIC vai ter o seu regulamento próprio. Então, a gente está olhando para esse instrumento de investimento, principalmente para esse tipo de coisa. E a debenture também, a mesma coisa. Assim, eu acho que debentures podem ser instrumentos que esses créditos individualizados podem compor o lastro de uma debenture. Então, eu acho que é bom você ter isso claro dentro do fundo. Mas, para ser bem claro, no médio prazo, eu não tenho nada para fazer investimento do fundo nisso. Eu continuo sendo um fundo de investimento só de CRIs. Bom, interessante, Álvaro. E como que é uma questão também importante, que você até comentou, né, do high yield, né, mas você sempre tem essa preocupação de ser um pouco mais conservador, então isso passa pela questão da gestão de risco, né, então também dentro do relatório de vocês citam alienação fiduciária, fundos de reserva, obrigação e aval de sócios. Então, como é que funciona a tua gestão de riscos? Como é que funciona, na verdade, toda essa estrutura jurídico-financeira de garantias?
Bom, a primeira coisa que a gente olha, que a gente busca mesmo, é a carteira de recebíveis. É uma análise dos recebíveis que vão ser o lastro da operação do CRI. Porque, na verdade, quando você vai olhar para um CRI, né, para uma coisa de papel, o que vai pagar o fluxo de caixa do CRI é a carteira que está por trás dele. Então, mesmo assim, por exemplo, num corporativo que a gente está fechando agora, existe um contrato de pagamento que dá lastro para esse CRI e que tem um fluxo que é muito confortável para o pagamento dos juros, do serviço da dívida, né? Então, primeira coisa que a gente olha é a carteira. E se é pulverizado, a gente olha a carteira no detalhe, assim, contrato a contrato, o histórico dessa carteira, as perspectivas de pagamento, se a carteira é suficiente para pagar, se a carteira é suficiente para pagar os serviços da dívida do CRI, esse tipo de coisa. Então, isso é o nosso primeiro olhar, porque assim, é o fundamental. E é isso que vai garantir para a gente duas coisas: pagamento do dividendo e o controle da inadimplência, porque aí começam as razões de garantia, né? Então, se eu tenho um fluxo do CRI que eu tenho que receber 100 por mês, eu tento ter uma garantia que me pague cerca de 120, 115 por mês. Esse, para mim, é a coisa fundamental, ter essa razão de garantia que me dá uma proteção para a inadimplência, tá? Depois, a gente vai para uma segunda etapa ali, que é o quê? É olhar o empreendimento. O empreendimento que está por trás, quando eu tenho a garantia real, eu preciso entender se ele faz sentido, se a avaliação de preço daqueles lotes ou daquelas unidades residenciais, aonde ele está localizado, se aquilo ali está condizente com a minha estrutura. Por quê? Porque, no limite, a alienação fiduciária ou a hipoteca desses imóveis é que vai garantir o meu principal. É o que eu costumo falar assim, para mim o mais importante é sempre a carteira, é sempre que vai gerar esse fluxo de recebível para o CRI, tá? Mas, se não der certo, eu tenho que ter algo para ir atrás. Esse algo que eu tenho para ir atrás é a alienação fiduciária dos imóveis. Eu não quero executar ninguém, nunca executei ninguém, nunca fui atrás de garantia e pretendo, se possível, nunca fazer isso na vida, porque eu acho que isso é uma encrenca sem tamanho. Mas é a sua garantia de não perder o seu principal na operação. Então, é uma coisa que a gente olha, mas a gente olha o empreendimento mesmo, quer dizer, a estrutura do empreendimento e o valor comercial daquele imóvel. Depois, quando você não pode fazer do imóvel, você faz da SPE, que é a mesma coisa, juridicamente é uma outra estrutura, mas que te dá a posse ali. E depois você tem o aval, né, da empresa, né, que geralmente são empresas menores, então é um aval, é um balanço que não é um balanço muito bom do ponto de vista de crédito, mas a gente pega o aval também, é mais uma coisa. E o aval da pessoa física dos sócios. Por que o aval da pessoa física dos sócios é muito importante? Porque é um compromisso. Em geral, tem algumas operações, por exemplo, que o patrimônio na física do sócio é coisa de 20, 30 vezes maior do que o tamanho do empreendimento. Então, assim, ele tem patrimônio para arcar com um problema lá no final. Mas eu não quero também ir nunca nele, não exercer essa garantia sobre ele, né? Na verdade, o que eu quero é ter o compromisso moral dele de que ele está ali botando o nome dele em jogo, né? Então, isso é uma coisa importante para a gente nessa estruturação do CRI. Tá? A gente olha para esses 3 pontos. E aí as estruturas sempre pedem, assim, além do que eu te falei de excesso de garantia, né? Aquela razão de garantia de você ter mais fluxo do que vai pagar, você tem também fundos de reserva. Fundo de reserva é uma segurança para algum problema operacional, principalmente o problema operacional que você tenha no CRI ou desenquadramento em algum momento. Você tem lá 2 PMTs, um PMT e meio acumulado dentro do patrimônio separado para garantir um pagamento do CRI. Esse é um primeiro negócio. E quando você pega, por exemplo, um projeto que está em obras, por exemplo, né, você faz uma retenção de obra. Então, esse é um outro cuidado. Se você tem um projeto ali que o CRI depende de uma obra, para o empreendedor não ter um risco de ficar sem dinheiro, de usar o dinheiro para outras coisas, e ficar sem dinheiro para terminar a construção, a gente tem um fundo de reserva de obras que garante que ele vai poder concluir a obra dele.
A coobrigação, que foi a última que você comentou, antigamente era muito comum, hoje tem sido um pouco mais difícil, mas a gente ainda tem em alguns lugares. O que é essa coobrigação? Essa coobrigação nada mais do que o dono do empreendimento, se alguns desses contratos de compra e venda se desenquadrarem muito, ficarem inadimplentes durante um determinado período, tiverem atrasos nas suas parcelas, ele tem uma obrigação de ou comprar esses créditos, quer dizer, colocar dinheiro e tirar o crédito da carteira no valor presente dele, ou trocar esse crédito. Então ele pega de outro empreendimento ou outros clientes desse mesmo empreendimento e coloca dentro do CRI para substituir. E aí ele dá uma melhorada na carteira, na razão de garantia, esse tipo de coisa. Então essas são as estruturas padrão, assim, a estrutura padrão que a gente usa de forma geral. Obviamente corporativo, uma antecipação de aluguel, você tem que mudar um pouquinho essa estrutura. Mas para os pulverizados, elas estão sempre presentes. Quando você fala de residencial, loteamento e multipropriedade, elas estão sempre presentes. Bom, interessante, Álvaro. Bom, como você falou, acho que o processo, primeiro, antes de pensar na garantia, você tem que olhar realmente, né, a questão da análise de crédito, né, enfim, para garantir primeiro que venha o fluxo completo aí, sem o menor inadimplência possível, né? E Álvaro, então, chegou aqui no final aqui da nossa entrevista, acho que conseguimos aí falar de todos os temas que a gente tinha planejado, incluindo aí aquele que não estava planejado, né, que era a questão da reforma tributária. Então, para a gente poder encerrar aqui a nossa entrevista, eu gostaria que você fizesse, então, as tuas considerações finais. Vou até pegar de novo aí o gancho da reforma tributária, né? Assim, na verdade, eu particularmente acho que ainda tem muita coisa para acontecer e não vai ficar do jeito que foi proposto, mas, de qualquer forma, eu acho que os fundos, por exemplo, de CRI, e principalmente os high yields, são os que, de certa forma, menos sofrem, né? Assim, nessa parte da tributação. Porque você já está pagando um prêmio maior, você vai diminuir o prêmio, mas, de qualquer forma, eu acho que você ainda vai ter uma gordura ali, se você comparar, por exemplo, com uma NTNB. É óbvio que o investidor vai perder dinheiro se isso for em frente, ele vai perder um pouco de dinheiro na remuneração dele, mas eu diria que continua tendo aí provavelmente ainda vai continuar tendo uma relação risco-retorno interessante. Então, assim, o que eu posso dizer hoje? É que, assim, a gente do NCH está animado aí com essas novidades, quer dizer, a parceria com a EQI. A ideia do fundo é crescer. Muita gente me pergunta isso, eu acho que tem espaço. O mercado está atravessando agora um momento um pouco complicado, que houve um fluxo de recursos muito grandes para os mercados de papel, e eu diria que tem alguns desajustes que estão acontecendo, assim, está mais difícil de você achar crise numa estrutura que você acha interessante, mas são ciclos do mercado imobiliário. Eu estou nesse mercado já há bastante tempo, né? Comecei a acompanhar bem de perto de 2007, então, assim, são sempre ciclos. Acho que o NCH e agora a EQI, se a gente aprovando a consulta, a gente tem aí um caminho bem interessante pela frente. É um fundo para investimento realmente de longo prazo. E eu acho que o mercado imobiliário, mesmo com qualquer tipo de problemas que a gente vai ter aí nessa parte tributária e tal, que eu não acredito muito, mas, assim, se for, ainda vai ser uma alternativa bem interessante para o brasileiro. Eu acho que agora as pessoas físicas começaram a entender, talvez o que esteja, que eu acho que é mais importante, as pessoas começarem a entender cada vez mais o que está por trás desses fundos, o que está por trás desses investimentos em crise, quais são as estruturas. E aí acho que é um trabalho até dos gestores realmente do fundo, que vocês fazem, da gente tá podendo falar, tá podendo explicar e gradativamente ir aprofundando um pouco mais esses conceitos, que o principal para mim é o investidor entender aonde ele está colocando o dinheiro dele. Então, isso é que é importante, ele tem que começar a entender aonde ele está colocando o dinheiro, e é uma alternativa de investimento que eu acho muito interessante para o mercado brasileiro no médio e longo prazo. Então, tá certo, Álvaro. E lembrando também, né, que a NCH é parceira aqui da Clube FI, então, se você tiver alguma dúvida em relação ao fundo, você pode ir diretamente no nosso site, no Espaço RI, e essa pergunta vai ser direcionada, né, para o RI da gestora, lá para a Kênia, né, então também gostaria de agradecer a Kênia aqui pela ajuda na produção aqui dessa entrevista, né. Então, Álvaro, obrigado aí pela tua primeira participação aqui no nosso programa. Então, para a nossa audiência também, um grande abraço
e até a próxima entrevista. Até mais!